A gente sente na carne, a gente sente na pele. Todo mundo sabe que a liberdade tem seu preço. E o Diário da Manhã paga em dobro esse preço. Ele mudou de nome, mudou de pele, mudou de sede, mas não muda de propósitos. E agora comemora 35 anos, e junto com os 21 anos do 5 de março, são comemorados 56 anos de liberdade. Os artistas de Goiás, grandes nomes da arte goiana, se fazem presente neste momento e com suas obras, que vamos ver em seguida, eles passam a integrar a coleção de artes Diário da Manhã. Uma coleção que já nasce grande, que já nasce importante pela participação e pela qualidade desses artistas e que poderá, a partir do dia 12 de março, ser vista de maneira permanente na sede do Diário da Manhã, que abriga também a DMTV e abriga também todo esse anseio de liberdade que continua brilhando, continua propagando a partir desse posto. Liberdade. Essa iniciativa do Diário da Manhã é uma iniciativa muito feliz, porque nós estamos numa época em que a mídia, né, a mídia televisiva, o jornal, né, só mostram as tragédias, o mundo está realmente em conflito e a gente vê atrocidades assim terríveis no cotidiano da gente, né? Então, o trabalho que eu vou tentar pintar vai ser um trabalho sobre essa questão da liberdade, sobre o preconceito, sobre, né, essa problemática da violência, né, da violência contra a mulher. Então, existe uma certa... É a questão da intolerância, um trabalho bem relacionado a esse tema. O Diário da Manhã sempre foi um jornal que foi aberto para os artistas, né, de um modo geral, de todas as áreas, né. Ele sempre propiciou um espaço muito, muito significativo para os artistas, né. E a gente só tem a ganhar com isso, porque é levado isso para a comunidade, nosso trabalho, sabe, reverbera em comunidades e é muito importante esse trabalho que o Diário da Manhã sempre fez e creio que vai continuar fazendo, de divulgar o artista, de propiciar um espaço, né, de fomentar as artes, não só a pintura, como é no meu ramo, mas em outras atividades. Então isso é um ponto que soma muito para nós. Eu praticamente cresci vendo esses artistas plásticos como DJ, Psiron, Rus, vários outros artistas trabalharem juntos, né? Eles tinham uma certa amizade e nesse tempo eu era muito garoto ainda, então eu fiquei encantado com isso, né? E para mim foi como se fosse uma mosca que uma abelha que ferrou ali, e aí eu nunca mais perdi o contato e comecei a gostar, e comecei a estudar, a ler sobre pintura, comecei a praticar, e aí vim a trabalhar um pouco com DJ, eu ficava no ateliê do Ciron também, observando o trabalho dele, às vezes alguma coisa, uma atividade a gente ajudava a fazer, né, uma coisa do trabalho. O Kleber, tive o contato com ele, tive a satisfação de poder aprender muito com o Kleber, porque o Kleber era um alquimista
né, por natureza, ele conhecia tudo sobre cor e era um excelente desenhista também e um excelente artista que tinha, né, um trabalho primoroso. Então a gente aprende com o fazer, né, com o artista trabalhando, vendo o artista trabalhar. Eu assimilei muito dessa organização. Posteriormente eu trabalhei já como desenhista num órgão público, estive ao lado do Amaury Menezes, que é também um artista exemplar, cuidadoso no fazer do trabalho dele, além também da técnica e também do apuro técnico que ele tinha. Então o senso de organização que ele tem, isso para mim foi assim um formador da minha personalidade artística, sabe? Então com esses artistas eu aprendi um pouco do trabalho, um pouco da organização, um pouco do fazer artístico, até descobrir a minha linguagem, descobrir o meu processo de trabalho e aplicar tudo isso que eu vivenciei no meu trabalho. Eu me influenciei muito pela estação ferroviária, pela rede ferroviária, porque eu tenho uma certa ligação com ela. O encantamento daquelas áreas enormes, vastas de espaços, né, que a estação propicia, né, e as locomotivas, aquele pátio, né, do complexo. Então isso me encantava muito e eu ficava observando isso demais da conta, de gravura que o DJ desenvolveu lá no bairro onde eu morava. Então eu comecei a perceber isso e visualizando, né? E a gente ficava lá observando ele trabalhar, fazendo todo esse processo, como que ele pegava uma paisagem que ele elaborava. E o setor ferroviário também, de uma certa forma, me encantou pela característica das construções, né? No começo do meu trabalho eu era bem mais, digamos, mais objetivo, no sentido de figurado, da figuração, de mostrar o bairro como ele era, como que era a paisagem do bairro. Posteriormente, eu descobri que eu poderia pegar essas paisagens e transformá-las, sabe? Porque como o bairro é um processo de crescimento, de transformação, não só estrutural, né, arquitetônico, mas também das pessoas que vinham morar no bairro. Então esse processo, essa questão social também começou a refletir no meu trabalho com as figuras, né? As figuras de bicicleta, os trabalhadores de bicicleta, os vendedores de produtos que passavam de bicicleta, né? Então são referências que eu comecei a buscar e incorporar isso ao meu trabalho. Então nessa base eu comecei a transformar a paisagem, e a paisagem começou a subir, porque aí eu comecei a me interessar pelo centro da cidade, com seus equipamentos históricos, né? Fui estudar, ler um pouco sobre a nossa arquitetura Art Deco, que é uma arquitetura característica, né, daquela época, dos anos 40, e não só ali como a cidade nossa, como outras cidades, então tinham essa característica, porque era uma tendência da época, né? Por trás dessas placas de propaganda das lojas, por trás delas existia uma arquitetura, né, bonita, sabe? E que ela estava sendo apagada, né, por essa invasão da propaganda, da publicidade, essa necessidade de vender uma loja, um produto, mas por trás tinha todo um corpo, né, arquitetônico que remetia ao princípio da nossa cidade, do começo da nossa cidade. Então, isso para mim é motivo de curiosidade, de pesquisa, né? Então, com o tempo, eu fui associando essas coisas e colocando elementos, né? E minha cidade ela se tornou uma cidade sem nome, porque ela
ela num dado momento poderia ser uma outra cidade, em outro país, e muitas pessoas vieram a associar isso, né, de olhar um trabalho meu e falar assim, poxa, isso aqui é uma cidade que eu conheci em tal lugar, isso aqui é o lugar onde eu nasci, né, e sendo que eu nunca estive nesses lugares, né, nunca estive nessas ruas. Então o meu trabalho começou a se formar assim, uma junção de elementos arquitetônicos, e isso se transformava numa forma, né, uma forma artística, uma composição, e aí aliado a um processo de cor que eu gosto muito. Eu sou mais talvez colorista do que desenhista, né, mas também gosto da pesquisa do desenho, né. Atualmente eu estou voltando a desenhar mais, e a pintura ela é um complemento, né. Então é interessante essas pesquisas, porque aí a cidade ela acaba se tornando um universo que ela não tem um nome, sabe? Ela pode ser Goiânia, pode ser um pedaço de uma outra capital, de uma outra cidade, ou de um bairro, ou de uma cidadezinha pequena, um morro interessante. Então, através de uma questão que eu acho que bacana, que eu exploro muito, que é a questão da memória fotográfica. Se eu estou num lugar, aquilo parece que vai sendo fotografado pela minha mente, e aquilo vai se guardando dentro de um arquivo, né? Vou guardando aquilo dentro do arquivo, de repente, quando eu estou trabalhando, aquilo se aflora, né? E se transforma num trabalho, né? Então esse trabalho depois nada mais é do que você sentar e executar e pintar, porque antes tem essa coisa de você pensar, de organizar suas ideias, porque o elemento pintura praticamente depois é só mesmo uma fatura de você exercitar e produzir aquilo que você tem na cabeça. Então é isso.